E aí galera, beleza? Aqui é o Simptomas, que sou eu. Eu estive fazendo alguns testes com a TV Box, utilizando o Android como se fosse um computador mesmo. Eu consegui fazer bastante coisa. Bom, e eu gostaria de mostrar para vocês, né? Lembrando que a TV Box que eu estou usando é a M-Logic, aquela HK1. O processador é o S905X3, com 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Então o Android vai ocupar só esse espacinho aí. Eu peguei a com menos armazenamento possível, porque era mais barata, mas você tem opções de 64 e 128 GB também, que não saem muito mais caras. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, eu quis fazer um teste que é muito comum. Eu abri o Google aqui e aí a gente começa a fazer algumas pesquisas comuns. Esse teclado ele não some, eu tentei já tirar de diversas formas ele, mas ele não some. E quando você aperta o Enter, ele não aperta o Enter, por assim dizer, ele aperta a letra que está selecionada ali embaixo. Como vocês podem ver, é o que está selecionado, então é o que ele vai apertar. Começando simples, eu fiz uma pesquisa de como tirar a mancha do tapete, algo bem comum. Tipo, se você usa internet, você tem tapete, você vai em algum momento pesquisar isso. O Android, nesse quesito, ele é muito bom. Na navegação, pesquisa, essas questões, ele não tem nada a dizer contra ele. Com exceção dessa questão do teclado, que aparece sempre que você precisa digitar qualquer coisa. Mas fora isso, ele funciona muito bem, a navegação é bem fluida, mesmo em páginas com mais imagens, como vocês vão ver aí o caso do Twitch. Eu não vou entrar em nenhuma gravação, nenhuma stream do Twitch, porque ele tem o próprio aplicativo, então acho que é melhor utilizar por lá do que utilizando o website. Mas a gente vai fazer o outro teste agora com o YouTube. Com o YouTube eu senti um pouco de estranheza de primeira, porque o mouse ele estava um pouco lento, meio se arrastando. E aí eu fiquei mexendo ali pela tela para ver se era só impressão minha ou se estava acontecendo mesmo. E aí depois eu percebi que o vídeo ele estava em 4K. Então, em 4K, o playback ele fica perfeito, ele funciona sem problemas. Mas se você for mexer o mouse e tentar fazer alguma coisa, você vai sentir a diferença. E aí foi nesse momento que eu percebi aí que o playback estava em 4K e mudei pro Full HD. Mudando para Full HD ficou mais, não sei se é possível ficar mais liso do que estava, mas já estava liso. E aí também eu liguei as estatísticas para quem tiver interesse em dar uma olhada. Eu mesmo não sei para que elas servem direito, eu só sei que ela fala o tamanho do buffer, essas coisas, mas eu não sei analisar da forma correta, acredito. Essas foram as estatísticas em Full HD. E aí eu também mostro as estatísticas em 4K para quem tiver interesse. Terminada essa parte do YouTube, eu queria fazer alguns testes mais de pacote de escritório. E nesse primeiro eu tentei fazendo ouvindo música, porque por que não, não é mesmo? Então eu liguei uma musiquinha, um lo-fi, e abri o Colabora Office.
As coisas estavam se arrastando um pouquinho. Vocês podem perceber aí que quando eu cliquei em editar ele demora um pouco para abrir, e quando eu cliquei nos hambúrgueres ali em cima ele também demorou um pouco. E a questão aí do teclado me incomodou bastante mais uma vez. Tanto foi que eu fui procurar uma opção para ver se eu conseguia desativar ele. Porque, para um arquivo pequeno, beleza, mas se você for fazer um arquivo um pouco maior, vai atrapalhar bastante. E eu também desativei a música porque estava atrapalhando o bom funcionamento do aplicativo. Ele não estava funcionando tão bem, estava arrastando um pouco, se escrevia estava meio lento, enfim. Tem aí a opção de você desativar o teclado virtual quando o teclado físico estiver conectado, mas como vocês vão ver, ele não funciona. Não só não funciona, como também quebra um pouco o aplicativo. Ele fica meio confuso na hora de abrir ou fechar o teclado. O arquivo de planilhas do Colabora Office é bem interessante, ele tem um zoom um pouco melhor, como vocês vão ver no do Google o zoom é meio estranho e eu não sei como ajustar, mas como vocês vão ver nos testes seguintes, eu não sei se o Colabora é realmente necessário. Ele é bastante bonito, ele ajuda em algumas coisas, mas no geral não faz tanta diferença. Essa é a versão mais nova que tem do Google Docs no dia de hoje. E eu gostei bastante dessa barra em cima com as opções de texto, etc. Antes não tinha isso, então acho que ela já é bem evoluída. Então o Colabora Office acabou não sendo tão necessário. Talvez em alguns usos mais talvez em alguns usos mais específicos ele seja mais útil, mas nesse caso eu não precisei dele. E aí vocês vão ver o que eu tinha falado sobre o spreadsheet. Tipo, o zoom é muito ruim. Tá muito distante e é difícil de enxergar, de editar, enfim. Se alguém conhecer aí alguma opção para mudar o zoom do Google Spreadsheets quando você tiver com o teclado e mouse, me avisa. Esse é o Android 9, por acaso, então coloca aí nos comentários se você tiver alguma dica sobre isso. Eu fiz a conta mais simples que tem, 1 mais 1, só para ter certeza de que ele funciona mesmo. E, bom, é um Excel, né? Aqui eu já comecei os testes com apresentação de slides. Nisso o Google também manda super bem, é bem simples de fazer, tem bastantes ferramentas, não tenho o que dizer. Eu vou fazer apenas 2 slides mesmo, não precisa de mais, só para testar uma apresentação. Terminado o slide, eu adiciono um estilozinho, um design para os slides. Eu adicionei o mais bonitinho que eu achei primeiro.
E essa é a apresentação de slides com 2 slides. Bem simples, mas funcionou. No próximo teste vai ser um pouco mais divertido. Eu consegui instalar o Stardew Valley. Ele funcionou na maior parte do tempo muito bem. Eu não tenho o que falar sobre o Stardew Valley. É um jogo bem otimizado. É um jogo muito bom e dá para passar diversas horas jogando sem nenhum problema. Eu já tinha deixado um save no esquema já, para não ter que passar toda a história do começo. Para quem conhece a história já sabe, então não precisa. Quem não conhece, eu recomendo você pegar o jogo, é muito bom. No Android ele tem essa feature de você clicar para você decidir para onde ir. Eu achei bem legal, mesmo com o mouse é bem legal de usar. Também funcionam as teclas de WASD, tá? Então você pode utilizar tanto as teclas quanto o mouse para se movimentar. No caso, para você utilizar uma ferramenta, você precisa usar o mouse, você precisa clicar. E para mudar de ferramenta, você pode usar tanto os números quanto clicar nas ferramentas. A bolinha do mouse não funciona, então a rodinha vai ficar para depois. Uma coisa que me incomoda em todo o Android aí com teclado e mouse foi a questão do botão direito, que utiliza como voltar, e no Stardew Valley, se você apertar sem querer, ele abre aquela pop-up dizendo que você precisa salvar, que você vai perder o seu progresso. Como você pode ver aí, os pássaros voando, tal, tudo funcionando muito bem. Uma vez ou outra você vai sentir um slowdown, mas nada muito significativo, dá pra jogar muito bem esse jogo. Aí temos um pequeno slowdown. E esse foi Stardew Valley. Muito simples, é um jogo muito bom. Eu recomendo para todo mundo que gosta de Harvest Moon ou que gostou um dia. Esse jogo vai completar a sua saga aí de jogos de fazenda. E no próximo teste vai ser um pouco mais divertido, talvez não que Stardew Valley, mas para quem gosta de desenhar vai achar muito interessante. Eu instalei o Krita. E para alegria de todo mundo, ele funcionou com tablet de desenho. E aí, utilizando uma folha de 1080 por 1080, vocês vão ver que ele fica um pouquinho arrastado. Quem já desenhou com tablet sabe qual é essa sensação de você passar a canetinha e o desenho ser feito depois da passada. Eu estava esbarrando no mouse enquanto eu desenhava, então ele estava dando esses glitches enquanto eu tentava desenhar. Mas no geral não foi totalmente ruim. Dá para desenhar uma de 1080 por 1080. Talvez se você não colocar muitas camadas e tal. Mas no geral dá para você desenhar. Vocês vão ver que a pressão funciona muito bem. Não precisou instalar nada por acaso. Tipo, eu só instalei o Krita mesmo. E ele já funcionou com a tablet de desenho. Foi totalmente automático. E aí, reduzindo o tamanho da folha para 500 por 500, vocês vão ver que a performance fica muito melhor. Tanto a fluidez quanto esse arrasto que tinha antes vai praticamente sumir. Já dá para desenhar muito bem, sem problema nenhum. Algo que todos vão gostar também é que o Ctrl Z funciona normalmente. Então, se você está rabiscando e errou, você pode voltar do último rabisco. E um problema que a gente vai ver agora, que aconteceu esse bug aí, é que a gente para de ver aonde que está o mouse.
E por algum motivo ele não consegue mais exibir onde está o mouse. Só quando você desenha ele mostra ali onde você está desenhando. Mas fora isso, o mouse está parado no mesmo lugar. Uma coisa que eu ouvi falar há muito tempo foram esses loaders de Android. Para quem é dos anos antigos vai lembrar desses loaders. E existe um que é esse Essential. Ele serve para parecer um desktop, literalmente, só que ele não ajuda tanto. Ele é meio defasado já, a última atualização dele foi em 2018. Talvez para o Android 9 ele não esteja tão ruim, mas ele não adiciona quase nada. Ele adiciona essa barra embaixo, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas os aplicativos que já são otimizados para multitarefa, essas coisas, vão funcionar normalmente sem ele, como é o caso do Chrome aí. Vocês podem ver que ele já tem as tabs, mesmo sem utilizar o Essential. Vocês puderam ver aí, deu para utilizar normalmente, deu para fazer uma pesquisa, assistir vídeo no YouTube, deu super bem. Vocês viram que ela conseguiu rodar até 4K com alguns poucos slowdowns, tipo no mouse e tal, mas se você for assistir você não precisa ficar mexendo, então sai tudo certo. Vimos aí que tivemos o problema do teclado e eu acredito que esse seja um problema do Android 9, no Android 10 eu não sei se tem esse problema também. A gente conseguiu jogar um Stardew Valley e utilizar o Krita. Ambas as coisas funcionaram até que bem, tipo, a gente conseguiu uma performance satisfatória em todos os testes que a gente fez, tanto de vídeo, quanto do jogo do Stardew Valley, quanto do Krita, quanto nas planilhas, o arquivo do Google Google Documents. Então, no geral, é uma boa TV Box, daria para utilizar como computador, só teria que ver a possibilidade de a gente tirar esse teclado virtual aí enquanto tiver com teclado físico. Eu sei que na versão 11 do Android, pelo menos na versão do Lineage OS que a gente utiliza no Raspberry 4, eu sei que é possível desativar e é possível de fazer algumas outras configurações no Android 11, mas eu sei que também tem TV Box com Android 10, que são mais adaptáveis, muito mais atualizados, o sistema é mais fluido, tem muita coisa boa também. Apesar da TV Box talvez ser um pouco mais fraca, pelo menos as que eu vi eram um pouquinho mais fracas do que essa que eu tenho, mas eram com Android 10. Eu estou fazendo alguns testes também com o ARMBian, utilizando um pendrive na TV Box. Esse é um vídeo que vai lançar aí nos próximos dias, nesse exato momento eu estou fazendo alguns testes. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro das novidades e me diz aí, tipo, o que vocês querem fazer com um computador Android, o que vocês gostariam de ver testados numa TV Box. Deixa aí nos comentários e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!